Tudo bem? Vamos para mais um vídeo e hoje o assunto é sobre estupro no Japão. Se você não tem estômago para suportar esse assunto, porque é um assunto bastante delicado e polêmico, nem assista o vídeo. Mas se você quiser saber sobre esse caso verídico que ocorreu no Japão, assista até o final para você entender se foi um estupro ou não, ou seja, se foi considerado um estupro ou não, conforme o seu ponto de vista. Em 2020, ela foi considerada uma das 100 mulheres mais influentes pela revista Times. Ela foi precursora do movimento Me Too no Japão. Ela é jovem, ela é jornalista e é japonesa. Ele, um jornalista da área política muito influente no meio, de meia idade e japonês. Esse fato ocorreu em 2015 e ficou muito conhecido em todo o Japão. Mas enfim, vamos para o assunto principal. Meu nome é Luameia e se você gostar do vídeo, você já se inscreva no canal, dá um like, compartilha e seja muito bem-vindo. Esse caso, aparentemente, teria se encerrado em 2019 como ganho de causa para ela, porém, ele revidou e ainda está em trâmite. Ela estudava jornalismo em Nova York e, por motivos financeiros, precisava um pouco de dinheiro também, ela estava fazendo uns bicos, que aqui no Japão a gente chama de baito, num piano bar em Nova York. Um lugar chique, por sinal. E um certo dia, ele esteve lá e eles acabaram se conhecendo. Em Nova York, eles se encontraram uma vez para almoçar, começaram a conversar, tudo bem. E ela então teve que, em seguida, retornar ao Japão. E a conversa que eles tiveram é que ela tinha aspirações de continuar o trabalho quando se formasse em jornalismo, trabalhar em Nova York. E como ele trabalhava lá em Nova York, ele trabalhava numa rede de televisão muito famosa aqui no Japão, e ele estava a serviço em Nova York, da sucursal de lá. Então, ele poderia ajudá-la a conseguir um emprego por lá. Então, ela retornou ao Japão e ele ficou de arrumar um serviço para ela, ou alguma coisa parecida. Depois que ela retornou ao Japão, ela manteve contato com ele através de e-mail e ele disse: manda o seu currículo vitae que a gente vai dar um jeito aqui. Primeiro você tem que começar a trabalhar como freelance para depois ser efetivada. Obviamente, ela mandou o currículo vitae dela e ficou aguardando a resposta. Por algum motivo, ele teve que retornar ao Japão e entrou em contato com ela, convidando-a para eles se encontrarem. E ela, logicamente, obviamente, aceitou, porque isso seria uma grande chance, seria quase que a resposta de que ela precisava, que ela conseguiria um emprego lá onde ele trabalhava, mesmo sendo freelancer. E ela foi ao encontro. Eles marcaram o encontro num lugar, numa estação de trem aqui de Tóquio, muito famosa também, E eles foram para um restaurante de yakitori, aqueles que servem os franguinhos, em espetinhos, essas coisas todas, que a gente chama de izakaya aqui no Japão. E depois disso, nesse restaurante, ela tomou 2 copos de cerveja e uma de vinho. E em seguida, eles resolveram jantar num outro restaurante próximo dali da estação, que ficava mais ou menos uns 5, 6 minutos. E nesse restaurante, ela tomou mais ou menos umas 3 doses de saquê, que deve ser aquelas garrafinhas pequenas. E ela começou a se sentir um pouco mal e resolveu ir ao banheiro. A partir de então, a memória dela se apagou. E quando ela despertou, ela estava com ele em cima dela, gritando que doía e sentia muita dor. E era numa cama, num quarto de hotel, da qual ela desconhecia o local. E segundo os relatos dela,
ela gritava muito e pedia para ele parar, porque ela estava se sentindo estuprada. Mas ele não parava. Até que, de tanto ela gritar com ele e pedir para ele parar, ele acabou parando. Ela corre para o banheiro e fica se perguntando por que eu estou ali, o que eu estou fazendo ali. E, segundo ela, ele retorna até o banheiro, puxa ela de volta para a cama e faz o que tem que fazer, mesmo contra a vontade dela. E ela fica desesperada, toda desesperada mesmo, porque ele está sem preservativo e é uma coisa que é contra a vontade dela. Ela já tinha se embebedado, estava bêbada e não estava se sentindo muito bem para fazer essas coisas. E ele sempre fazendo as coisas que ela não gostaria que fizesse, mas como ela já estava fraca, meia tonta, não teve como se esquivar. Eles começam a discutir ali mesmo. Isso já era umas 2 horas da manhã que aconteceu a primeira vez e foi rolando até umas 5 horas da manhã. Então, ela resolve ir embora e ele disse para ela: tome a pílula do dia seguinte. E ela disse: para isso precisa de receita, tenho que ir ao médico. E ela vai embora do hotel já 5 e pouco da manhã. E ele, nesse mesmo dia, retorna a Nova York. O que acontece é que nesse mesmo dia ela volta para casa e às 2 ou 3 horas da tarde ela resolve ir ao ginecologista para pegar a pílula do dia seguinte. Perguntada por que ela gostaria de tomar a pílula do dia seguinte, ela disse que o preservativo tinha estourado. Até aí tudo bem. Aí ela mandou no dia seguinte, mandou um e-mail para ele perguntando se estava tudo bem, se o emprego dela já estava assegurado, como que ela teria que proceder com o visto. E ele simplesmente deu uma ignorada. Não respondia os e-mails dela e simplesmente sumiu do mapa. Passou-se alguns dias, mais ou menos uns 5, 6 dias, ela resolveu se encontrar com uma amiga e, já desesperada com tudo aquilo, contou para essa amiga. E essa amiga disse: mas isso aí é um estupro, você tem que ir ao médico. Mas já não havia nenhuma evidência em relação a isso, porque ela já tinha passado quase uma semana. Então ela disse: você tem que ir à polícia. E elas foram para a polícia fazer um BO. Só que infelizmente nesse BO a polícia disse: nós não podemos fazer nada porque não existe nenhuma prova e todas as provas que tinham, você tinha já se desfeito delas. Então o que poderia ser feito era esquecer esse assunto. E ela disse: não, como? Não pode ser feito assim. Eu posso te provar que eu estive lá no hotel. Dá uma olhada nas câmeras de segurança do hotel. Então a polícia começou a se mexer. E entre relatos, testemunhas e tudo o que envolve uma investigação sobre esse assunto, ele foi, mais ou menos depois de 1 ano, ele foi declarado a ser preso. Porém, as coisas não aconteceram bem assim. Ele não foi preso. Ela ficou desesperada por tudo que estava acontecendo e ela já estava com trauma, não conseguia dormir, estava com muitos problemas a respeito disso tudo. Então ela deve ter trocado de advogados e resolveu reabrir o processo e processou ele de uma outra maneira. Aí começaram as investigações de fato. E ele alega que ela consentiu o ato, que ele jamais faria algo forçado. Inclusive, ele conta que lá, quando eles saíram do restaurante, ela estava muito mal. Então, ela, ao invés de ele deixar ela embora sozinha,
porque já era um pouco tarde, tipo umas 11 horas da noite, ele resolveu levá-la para o hotel em que ele estava hospedado. E por que que ele resolveu pegar um táxi se esse restaurante era 5, 6 minutos andando até a estação? Aí que está a questão. Ele respondeu que ele pegou um táxi porque ela não estava em condições de andar. De qualquer maneira, mesmo que fosse 5 ou 6 minutos, teriam que ter pego um táxi, porque não tinha como ele ir aparando ela até a estação. Ela estava sem condições de andar. No caminho para o hotel, ela acabou vomitando muito. E o taxista, quando foi chamado para testemunhar, ele confirmou tudo isso. E segundo o jornalista, lá mesmo no hotel, quando chegou no hotel, ela estava muito mal e foi diretamente dormindo. Depois ela acordou às 2 horas, abriu a geladeira, tomou mais uma dose de alguma coisa que tinha ali e continuou dormindo. E quando ela acordou, ela só ficava perguntando para ele: eu vou conseguir um emprego? Você vai me ajudar a conseguir um emprego? Eu vou para Nova York? Diz que ela perguntou várias vezes, querendo ir para Nova York, se ela ia conseguir o emprego através dele. Então, ela ficou passando mal e voltava a vomitar. E ela teve uma hora que ela ficou tão mal que ela vomitou, já estava assim, vomitou na roupa dela mesmo, e ele resolveu trocá-la, ajudá-la a tirar toda aquela roupa, né? Então, ele voltou para a cama, limpou tudo que tinha que limpar, voltou para a cama e eram 2 camas lá. Então, ela deitou numa cama e ele em outra. Só que como ela estava desesperada para conseguir um emprego, segundo ele, ela se deitou na cama onde ele estava. E ele, naquela situação de saia justa, aconteceu o que tinha que acontecer, mas com o consentimento dela, porque ele sempre, abraçado com ela, dizia para ter paciência, essas coisas de emprego a gente vê outro dia, porque no momento não era um momento propício para isso. Então, o que um contava e o que o outro contava já não batia mais, ficou aquela briga entre os dois. Segundo ela foi estuprada, não houve consentimento por parte dela. Segundo ele, houve consentimento por parte dela sim. E na verdade, ela só estava interessada mesmo num emprego e talvez ela tenha consentido por causa desse item. Mas ele nunca, jamais esperava que ela fosse fazer isso. Então, voltando um pouquinho lá para trás, nos dias que aconteceu tudo isso e ele retornou a Nova York e ela começou a mandar e-mail para ele, ele deu aquela ignorada. Aí depois disso, ele mandou uma resposta para ela, dizendo para ela que como é que uma pessoa naquela situação ia conseguir um emprego em Nova York, que eles não estavam em condições de falar sobre isso. E isso estava tudo já guardado, porque ela já tinha segundas intenções de processá-lo. Então fica difícil também para um juiz determinar o que de fato aconteceu. Quem é que está falando a verdade? Ela está falando a verdade ou ele está falando a verdade? Então foi um caso bastante polêmico aqui no Japão por causa disso, porque ela foi para o hotel, houve consentimento ou não houve? Ele disse numa entrevista que se ele soubesse, se ele tivesse imaginado que tudo isso teria tomado esse rumo, ele jamais teria feito isso, jamais a teria convidado para saírem juntos. Então, enfim, a conclusão aconteceu em 2019. Ela teve ganho de causa, porém, ele inconformado, ele também apelou e ainda está em trâmite. Ainda não foi resolvido essa causa por absoluto. Mesmo porque ela tinha pedido um valor de 3.300.000 ienes e ele revidou com 111 milhões de ienes. Mas depois de tudo isso,
A carreira dela subiu, ela ficou famosa, conhecida no mundo inteiro praticamente, lançou um livro que ficou muito famoso na época e ele se estrepou na vida, para dizer o português bem claro. Então, gente, eu não sei o que é certo e o que é errado, mas foi isso que aconteceu. Para você, foi um estupro? Claro que foi um estupro no sentido de que a pessoa realizou o ato sem o consentimento da outra. Mas, e as intenções desse estupro? Como é que é? Então, você decide se é um caso de estupro ou não. Eu não vou deixar o nome das pessoas aqui, mas eu vou deixar um link aqui na descrição. Se você quiser assistir às entrevistas, elas estão em japonês e inglês. E no próximo vídeo, o meu assunto, não digo no próximo, mas um dos próximos assuntos meu para vídeo será sobre a lei do estupro aqui no Japão. É crime, sim. Alguns vídeos aqui no YouTube no Japão, de alguns brasileiros, dizem que não é crime, mas é crime, sim, tá bom? E depois a gente fala mais sobre isso. Então, você tire as suas próprias conclusões. Até mais e obrigada por ter assistido.